Jair Bolsonaro está meio moribundo, ele afunda de forma acelerada. Por isso, ele tem apostado todas as suas fichas na via golpista, nesses atos marcados para o 7 de setembro. É questão de vida ou morte. A terceira rodada da pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira, dia 1º, confirma um cenário muito ruim para o presidente. O capetão parece não ter mais salvação, daí seu desespero. Segundo a sondagem, a avaliação negativa do seu governo bateu em 48%, 4 pontos a mais em relação à pesquisa do mês anterior, enquanto a avaliação positiva caiu para 24%, menos 2 pontos, um recorde. Jair Bolsonaro só mantém ainda algum fôlego entre os evangélicos, os homens, nas regiões sul e centro-oeste, entre os mais velhos e entre as pessoas com renda mais alta. Mas mesmo nesses segmentos ele está em queda. Já a rejeição ao seu governo explodiu entre os católicos, as mulheres, nas regiões nordeste e sudeste, entre os mais jovens e entre os trabalhadores com rendas mais baixas. Se o governo está vivenciando o seu pior momento, muito se deve à percepção negativa da população sobre os resultados e as perspectivas econômicas do país, afirma a nota técnica do Instituto Quest, o que indica uma tendência. Enquanto a questão da pandemia da Covid tem diminuído no índice de preocupação da sociedade, em função do avanço da vacinação, a economia / inflação passou a ser o problema mais grave para os brasileiros. Pulou de 28% para 41% em apenas um mês. A pesquisa ainda aponta aumento do sentimento de piora da realidade econômica, da perspectiva nos últimos 12 meses. Aspas, passou de 62% para 68% dos brasileiros que dizem que no último ano a economia do país piorou. E passou de 50 para 44 os brasileiros que estavam otimistas em relação ao crescimento econômico nos próximos 12 meses. Ainda entre aspas, o grande inimigo nesse momento é a inflação, não desemprego. A pesquisa mostra que os brasileiros continuam animados com a possibilidade do país gerar novos empregos. 57% continuam acreditando que vamos melhorar a geração de empregos no país. Mas já perderam as esperanças que o país será capaz de controlar a alta do preço, o aumento do preço. 65% acham que não conseguiremos controlar a inflação, afirma a Quest. Outra hipótese que a pesquisa ajuda a rejeitar é de que o fim da pandemia poderia ajudar a salvar o Bolsonaro, a salvar o seu governo. O governo não tem conseguido melhorar o seu desempenho, embora o nível de preocupação das pessoas com a pandemia da Covid-19 esteja despencando no mesmo ritmo que aumenta o processo de vacinação no país. Em julho, a preocupação com a pandemia era de 79%. Já em setembro, no início de setembro, chegou a 66%. O Instituto Quest também sondou as intenções de voto para a disputa presidencial de 2022. Aspas, a eleição continua muito distante e a escolha decisiva do voto ainda longe de estar definida, alerta o Instituto. Na pergunta espontânea, 58% dizem ainda não ter escolhido seu candidato. Na espontânea, Lula tem 23% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 15%. É a primeira vez que o voto espontâneo do presidente oscilou negativamente. Ele tinha 18% em julho, no final de julho, início de agosto. Outros nomes pouco apareceram nessa pesquisa espontânea. Sobre a chamada terceira via, tão almejada por alguns setores da elite burguesa brasileira e da mídia hegemônica brasileira, a sondagem aponta muitas dificuldades para essa terceira via. Aspas, a demanda perde força no eleitorado a cada rodada da pesquisa. Chama a atenção a alta rejeição de João Dória, 57%, e de Ciro Gomes, 53%.
e o alto desconhecimento de outros candidatos da terceira via, tipo Rodrigo Pacheco, 60% desconhece, Eduardo Leite, 60% desconhece, a Tebet, 80% desconhece. Já na pesquisa estimulada, a polarização entre Lula e Bolsonaro fica ainda mais evidente, com ampla vantagem para o candidato do campo progressista das forças de esquerda. O ex-presidente varia de 44% a 47% das intenções de voto, e Bolsonaro varia de 25% a 26%. Nessa terceira rodada, Ciro Gomes apresenta um desempenho menor do que o observado anteriormente, e fica entre 6% e 9%. Já João Dória também oscila negativamente e aparece entre 3% e 6%. Quem mostra alguma consistência é o tal do Datena, com 7%. Os desconhecidos Rodrigo Leite e Tebet pontuam menos, o que já era de se esperar, afirma o Instituto Tebet. O agito vai ser grande nos próximos dias.